Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre Enem, essa prova que é tão divulgada, essa prova que é tão famosa, que é tão importante, né? É o meio de entrada em várias instituições de ensino superior. Então a gente tem que conversar e conversar bem detalhadamente sobre o Enem. É uma prova longa, é uma prova que você tem que ter um preparo bem adequado para que você tenha segurança na hora da execução dessa prova. Então, falando de língua estrangeira, falando do inglês, a gente vai discutir aqui alguns pontos que são importantes para você poder ter uma eficiência na hora do teu estudo e na hora da resolução da prova. Então, quanto mais a gente puder praticar, eu acho que essa é a palavra-chave, quanto mais a gente puder praticar com relação a essa prova, melhor. Mas o praticar tem que seguir algumas regras, tem que seguir alguma ordem para você ter uma eficiência, como eu disse há pouco. Então, para falar do Enem, eu vou discutir com vocês alguns pontos que são bem interessantes até para ter uma geral dessa prova. Como é que é essa prova do Enem? Como é que é a prova de língua estrangeira, inglês, no Enem? Nós temos 5 questões, né? Então a prova ela é dividida entre todas as questões que a gente tem, 5 de língua estrangeira. Essas 5 questões, elas são colocadas sempre em alternativas, A, B, C, D, E. E uma coisa bem interessante, bem legal, quando a gente fala das questões, a questão, o enunciado dela e as alternativas, elas estão sempre em português. Isso é um fato bem legal, bem interessante. A gente tem vestibulares, a gente tem concursos onde você tem o enunciado e as alternativas em inglês, e aí o candidato, né, o que eu percebo, ele às vezes demora um pouquinho mais para poder elaborar a resposta. Quando você tem as respostas, né, as alternativas e o enunciado em português, ele já te dá um gancho para você ter uma agilidade na resolução dessa prova. Então isso tudo é prática, tá? Então sempre são 5 questões, cada questão 5 alternativas, A, B, C, D, E, o enunciado e as alternativas em português, tá? Óbvio que cada questão nós vamos trabalhar um texto em inglês. Quando eu falo em texto focado para o Enem, não são textos longos. Os textos que a gente vê em todas as provas que foram aplicadas até agora são textos curtos, né? Não digo curtos de 2, 3 linhas, às vezes sim, mas são textos que são possíveis de resolver num tempo mais curto, tá? Mas que tipo de texto será? Quais são esses textos que aparecem? Então, a gente não tem como regra um tipo apenas de texto ser cobrado no Enem. A gente tem uma gama, né, uma diversidade de gêneros textuais que vai lá de poema a notícias. Tem tirinha, né, aquelas chargezinhas, comic strips, tem propaganda, biografia. Um tempo atrás já tivemos prova com texto do Steve Jobs, por exemplo, letra de música. Eu falo assim que os elaboradores da prova do Enem têm uma sensibilidade para colocar poema, música, bem legal, uma coisa bem interessante para você analisar. Tirinhas, cartoons, como eu disse, anúncios. Então, não é um tipo apenas de texto, a gente não tem um gênero apenas. Então, quanto mais gênero você tem, né, o contato com esses diferentes gêneros, mais possibilidade de ter uma prova com uma eficiência maior, tá? E aí, assim, a gente tem que lembrar disso daqui, ó, ler e interpretar. O que o Enem cobra? Ele cobra, basicamente, interpretação de texto. O objetivo da prova é verificar se você tem condições de ler e interpretar, que o que você tem na mão é passível de leitura e interpretação. Então, é isso que a gente tem que praticar, tá? As matrizes, né, quando a gente pega o conteúdo, todas as referências do Enem, isso é publicado, isso é aberto para todo mundo, eu coloquei até aqui para deixar uma coisa bem... para que seja bem rápido para você entender que o foco é a interpretação, sim, e que você tenha essa certeza.
Isso daqui é publicado, gente, Matriz de Referência de Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias. Ele mostra para a gente quais são as habilidades cobradas em todas as disciplinas. Então, falando em língua estrangeira, você vai perceber aqui, ó, a língua estrangeira moderna, ela é cobrada, vamos pensar no inglês, né, ou outra língua, mas o inglês, ele é cobrado basicamente entre a associação de vocabulário e expressões ao texto, então tem a ver com a interpretação, utilizar esses conhecimentos que você tem na língua estrangeira moderna e os seus mecanismos como possibilidade de ampliar, né, esse acesso à informação, né, tanto tecnologia quanto cultura. Quando a gente fala em uso dos mecanismos, é uma coisa bem interessante. Alguns alunos, alguns candidatos pensam assim, eu tenho que trabalhar a interpretação de texto. Então, se eu tenho interpretação, eu simplesmente deixo de lado a gramática. Eu não posso fazer isso. Deixar de lado a gramática totalmente, para qualquer tipo de prova, você não vai ter uma produção muito legal, uma produção eficiente. Eu gosto da palavra eficiente. Uma produção eficiente para a prova. Quando a gente fala em mecanismos, é você associar essa gramática ao texto. Não é simplesmente, eu aprendi a gramática, aprendi presente, passado, futuro e tá aqui, já sei todas as regras. Mas eu tenho que aplicar isso num texto. E existem alguns pontos gramaticais, a gente vai discutir sobre isso, que eles, bem trabalhados e bem colocados no texto, vão te ajudar por demais a questão da interpretação. Então, isso daqui a publicação das habilidades cobradas, que a gente tem que ter consciência disso, em todas as áreas, tá? E aí aqui a minha dica é o seguinte, como é que você deve estudar para essa prova? Essa prova você tem que seguir que ordem do teu estudo. Primeira coisa, o máximo que você puder ter contato com a língua inglesa, melhor. De diversas formas. É óbvio que se você tem a prova como uma interpretação, quanto mais leitura você fizer, melhor, tá? Estudar a gramática, disse, não dá para eu deixar de lado, vou simplesmente abandonar a gramática e acabou, vou só ler. Atualizar-se. Atualizar-se aqui, eu quero chegar num determinado ponto que não é relacionado ao idioma, ao inglês. Não é atualizar-se com relação ao idioma, mas é no geral. Vocês já ouviram dizer conhecimento de mundo. Quanto maior esse conhecimento de mundo você tiver, melhor. Porque a gente tem, vimos há pouco, diversos gêneros textuais, diversos assuntos. Quanto mais você tiver contato com o teu mundo, melhor. Saber de temas que pode ir da tecnologia, que pode chegar até a política, não só dentro do nosso país, geral, melhor. Se você tem conhecimento de mundo, a hora que você pega um texto e que você começa a fazer a primeira leitura dele, se você começa a associar com algo que você já sabe, tenho certeza que você vai se sentir mais seguro na prova. Então, essa atualização é com relação a isso, tá? Resolver exercícios, óbvio, quanto mais exercício você fizer, muito mais prático você tem, a prática parece muito mais rápida. E resolver as provas anteriores, é bem interessante. Resolvam, porque aí você vai ter uma ideia de como é que é cobrado, né? Como é que é essa linguagem dentro da prova do Enem. Se você pegar vestibulares diferentes, prova do Enem, cada um tem uma forma de comunicação com o candidato. Se você resolve essas provas, você começa a perceber, aqui ele pede é sempre desse jeito. Então, tem alguns detalhes que, se você resolve provas anteriores, facilita sim o seu andamento, tá? Com relação ao estudar. Então, agora é o seguinte, nós vamos tentar passar aqui uma forma, né, uma sequência de estratégias para que você possa estudar, para que você consiga estudar de uma maneira leve, que você tenha essa leveza no estudo. Eu falo que quando você pega um texto, você tem que ter fluidez nesse texto. E que, ao mesmo tempo, que você sinta que essa sequência, essa estratégia, né, as estratégias sejam leves, mas que você tenha resultado, tá? Então, eu aponto aqui alguns dados importantes com relação à leitura. Como é que a gente pega um texto para ler? Qual é a técnica, qual é a estratégia utilizada? A gente ouve muito falar em skimming and scanning. Eu vou explicar para vocês um texto que é, mas bem rapidinho. Skimming é quando você pega aquele texto e passa, dá aquela primeira olhada, só para tentar entender qual é o ponto principal do texto. Então, essa é a primeira olhada do texto. Quando você
né, sai dessa primeira olhada que entra no scanning, é como se você tivesse realmente com um scanner. Você vai escanear todo esse texto para poder entrar nos detalhes, para você poder entender detalhadamente o que o texto te dá de mensagem. Então a primeira é o skimming, que é aquela passada de olhos para você tentar absorver a ideia central do texto, e depois o scanning, que é o escanear do teu texto, tá? E aí existem alguns pontos relacionados à gramática, que eu digo relacionado à gramática também, que eles ajudam bastante a interpretação. Como, por exemplo, cognatos. A gente falar de palavras que são palavras transparentes. Eu brinco assim, que quando a gente vai para um texto, quando você vai resolver uma prova, você tem 2 recursos apenas. Tudo que você traz dentro de você como conhecimento, tudo que você tem de entendimento e o seu, né, o recurso chamado de palavras cognatas, tá? Na verdade, 2 não, eu tenho 3. Nós falamos agora há pouco com uma visão de mundo, né, o conhecimento de mundo. Então, esse terceiro ponto, que é o conhecimento de mundo, ele fica aqui de lado. Mas você tem de recurso 2 pontos. O que você tem de bagagem, o teu vocabulário, a tua estrutura dentro da língua inglesa, e as palavras cognatas, que são as palavras transparentes. Nós vamos fazer uma prática depois, você vai ver que alguns textos, você tem às vezes 2, 3, 4 linhas que você não precisa ter recurso nenhum de palavras diferentes. Só pelas cognatas você consegue entender. Então, falar de cognatos é um dos pontos que são interessantes para a gente poder desenvolver essa leitura. Só que lembrando, existem aqueles falsos cognatos, né? Todo mundo lembra? Aquela história de que parece, mas não é? Então, tem palavras que são chamadas de falsos cognatos, mas vou deixar você bem tranquilo. Se você pegar o conteúdo de inglês, né, o vocabulário da língua inglesa, o conteúdo chamado de falso cognato é desse tamanho, né? A quantidade de palavras como falso cognato, comparado a todo o vocabulário da língua inglesa, ele é bem pequenininho. Uma outra coisa, sufixos e prefixos. Você tem recursos, né? Você pode utilizar de recursos assim. Existem palavras que, se você tem ela no meio de um texto e não consegue achar exatamente a tradução, mas você sabe qual a função de um sufixo e um prefixo na palavra, você consegue deduzir. Essa dedução não é uma adivinhação, né? Não é esse o ponto onde eu quero chegar. É a dedução através de sufixos e prefixos. Então, falar disso, nós vamos ter um momento para falar sobre sufixos e prefixos, é bastante interessante. Eu coloquei aqui dedução, essa inferência, uma coisa está ligada à outra. Você tem a possibilidade de ler o texto fugindo daquela história de que eu tenho que traduzir uma palavra atrás da outra. Esqueça, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de uma ideia geral do que você está lendo, que seja parágrafo por parágrafo, que seja linha por linha, que seja o texto inteiro. Então você tem inferências, você tem a dedução. Uma outra coisa, quando você vai fazer a leitura de um texto, imagens. Imagens. Parece engraçado, você fala, mas eu tenho uma figura qualquer no meio do texto. Preste atenção nessa figura. Essa figura pode te dar a ideia do que vai acontecer no texto, de um detalhe do texto que talvez você tenha dúvida no meio da leitura. Então tenha cuidado com as imagens. E é óbvio, né? Conhecimento prévio. Você ter a ideia desses temas recorrentes, como eu disse, ter uma ideia de conhecimento de mundo ajuda bastante, muito mesmo. Só para vocês terem a ideia de conhecimento de mundo, eu listei aqui alguns dos temas que já apareceram em provas do Enem. Preconceitos no geral, teve prova antiga que falou sobre preconceito relacionado à língua, né, à fala da pessoa, preconceito linguístico, sexista também, diversidade e inclusão, biografias, falei, né, do Steve Jobs, já tivemos textos falando de biografias, tecnologia, meio ambiente, a importância da língua inglesa. Então são temas recorrentes. Então você ter essa ideia, pelo menos essas, é bem interessante, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar por um texto, nós vamos exercitar. Língua estrangeira não tem como eu só apontar aqui para vocês detalhes, dar dicas, etc., se a gente não praticar. Quanto mais a gente praticar, melhor. Então, lembrando que eu tenho 3 recursos. Quando eu pego um texto na mão, eu não tenho dicionário na mão na hora da prova, né? Na hora que você está estudando, tudo bem. Mas na hora da prova, eu não tenho dicionário na mão. Eu tenho somente o que eu trago aqui dentro e as palavras cognatas. E óbvio que o conhecimento de mundo.
Então, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar lá naquelas técnicas que nós comentamos sobre skimming e scanning, que é aquela leitura geral do texto, e depois o escanear dele. Então, a minha dica para você fazer uma prova, para você resolver uma questão do Enem é a seguinte. Primeiro, leia o texto. Leia ele inteiro, de forma que você tenha a ideia do que está acontecendo nele, pelo menos a ideia central. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou ler o texto inteiro, se eu não me engano, são 4 telas que eu tenho aqui, eu dividi o texto. Esse texto não é um texto longo, é um texto curtinho, tá? Mas nós vamos ler o texto inteiro, eu vou passar pelas telas e depois eu vou voltar para trabalhar o escanear, beleza? Então vamos lá. I want to be 6 again. A man asked his wife what she'd like for her birthday. I'd love to be 6 again, she replied. On the morning of her birthday, he got her up bright and early, and off they went to a local theme park. What a day. He put her on every ride in the park. The death slide, the screaming loop, the wall of fear, everything there was. Wow, 5 hours later, she staggered out of the theme park, her head reeling and her stomach upside down. Right to McDonald's they went, where her husband ordered a Big Mac for her, along with the extra fries and a refreshing chocolate shake. Then it was off to a movie, the latest Star Wars epic, and hot dogs, popcorn, Pepsi Cola, and M&M's. What a fabulous adventure. Oops. Finally, she wobbled home with her husband and collapsed into bed. He leaned over and lovingly asked, "Well, dear, what was it like being 6 again?" One eye opened. "You idiot. I meant my dress size." The moral of this story is, if a woman speaks and a man is there to hear her, he will get it wrong anyway. A ideia geral desse texto. Engraçado que, às vezes, alguns alunos dizem assim, a leitura quando eu faço passando os olhos é diferente de quando eu ouço alguém lendo. É assim, quando você faz a leitura, tenta pensar que existe a entonação. A entonação ajuda, sim, na hora da interpretação. Então, é bem interessante quando você faz uma leitura em voz alta. Óbvio que no dia da prova não dá, né? Não dá pra gente fazer essa leitura em voz alta. Mas é bem legal você tentar isso em casa. Então, qual é a ideia? Vamos pensar. Skimming é lá. Eu passei os olhos pelo texto inteiro e eu tenho que ter uma ideia geral. Então, eu tenho man and woman. Essas 2 palavras, vamos imaginar que fazem parte do seu conteúdo, tá? Então, a história se dá com um homem e uma mulher. E tem uma coisa interessante dessa mulher, desse homem. Título do texto. Título do texto te dá uma ideia imensa do que vai ser cobrado. I want to be 6 again. 6. Uma palavra que faz parte do teu vocabulário. Número 6. I want to be. Eu quero ter 6 de novo. Esse é o título e essa é a parte que vai pegar dentro da questão. Já estou até adiantando a história. Então imagina, você tem um homem ou mulher, alguém diz que gostaria de ter 6 de novo. Então a história toda gira em torno desse ponto. Então nós fizemos uma leitura geral. Sabe uma outra coisa interessante? Eu vou andar aqui um pouquinho para frente só para você pensar junto comigo. Logo depois que você faz a leitura do texto, que tem a ideia geral, eu vou aconselhar você a fazer uma coisa bem legal, porque como as provas do Enem, a tua pergunta, né, o enunciado, ele está em português e as alternativas também em português, então ao invés de você voltar fazendo o scanning, que é o escanear, detalhar o texto, leia primeiro o enunciado e as alternativas. Vai te ajudar. Vai te ajudar a já ter critério na hora desse escanear de texto. Então, olha o enunciado desse texto. Às vezes a comunicação entre as pessoas sofre algum desvio porque o interlocutor tem dificuldades de ouvir os outros. E isso pode acontecer até mesmo entre casais. Normalmente, as provas do Enem, a prova já te dá uma introdução do que está acontecendo no texto. Então, eu já sei, casais, comunicação, sofrer algum desvio, entenderam? Aqui eu tenho algumas dicas com relação a esse texto.
Vamos ler as alternativas para facilitar a volta ao texto, tá? Olha a alternativa A. O marido em questão tem por costume proporcionar à esposa experiências que a fazem sentir jovem e feliz. B. Voltar a ser criança era o desejo da referida esposa no dia de seu aniversário. Então são 5 alternativas, A e B. C. A esposa em questão é do tipo de pessoa que come compulsivamente. Não é aconselhável tentar repetir na idade adulta o padrão de atividade física exercido na infância. E a letra E, os homens nunca entendem o que as mulheres pretendem comunicar-lhes. Tá? Para aquela pessoa que tem uma facilidade na hora da interpretação, que de repente o teu conteúdo, como em inglês ele já está um pouco mais trabalhado, mais rebuscado, diríamos assim, né? Pode ser que no final da leitura das alternativas você já consiga responder. Mas vou dar um conselho para você. Mesmo que você consiga responder, não faça a prova ou resolver a questão do tipo, beleza, entendi isso, tá ótimo, é essa a alternativa. Tenha critério, tenha cuidado, releia o texto. Uma passada só fazendo essa tirada do ponto principal não é o suficiente, tá? Não é. Então a gente vai voltar. Quando eu volto numa leitura, que é esse scanning, aí você pode utilizar de diversos recursos. Então, o teu conteúdo e as palavras transparentes seria a primeira coisa. Quando você estiver estudando, seria interessante você ter ao lado caderno, folha, né? Você está no teu computador, deixa um bloco de notas ali. Faça o teu vocabulário. Sabe aquelas palavras que você tem dúvida, não lembra o que quer dizer? Vai anotando. Quanto mais você escrever, quanto mais você exercitar esse vocabulário, você vai internalizando, tá? Aqui nós vamos fazer no geral, mas isso quando você estiver fazendo a prática sozinho em casa é bastante interessante. Então vamos lá, para esse primeiro parágrafo. A man, wife. Então wife, esposa. A man asked his wife what she'd like for her birthday. Birthday, uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Então aniversário. Homem e mulher conversando e o aniversário de quem? Aniversário dela. Então, a pergunta aqui é o que ela queria para o aniversário dela. Lembra que eu disse que gramática não tem como eu simplesmente separar? Um adjetivo possessivo que tem a função de mulher, feminino, diríamos assim, her birthday. Então, o aniversário não é do homem, é dela. Então, a mulher responde exatamente isso daqui, ó. I'd love to be 6 again. 6 é um número. Então, ela respondeu o quê? Eu gostaria de ter 6 de novo. Ponto. Respondeu só isso. On the morning of her birthday, he got her up bright and early. Morning, birthday. Morning of her birthday, na manhã do aniversário. De quem? Aniversário de quem? Dela. Então, na manhã do aniversário dela, o que aconteceu? Ela acordou. Ela acordou sozinha, será? Ou alguém foi lá e acordou? Olha aqui. He got her up. Ele refere-se ao homem, então ele a acordou. And early got her up bright and early and off they went to a local theme park. Se você pegar essa palavra aqui, local, theme, park, até eu não falaria do theme aqui, mas local e park. Você não consegue enxergar que essas duas palavras são parecidas com o português? Então a gente diz que são palavras cognatas. Então, elas são as palavras transparentes. Se ela acordou, né, acordaram cedo, marido, mulher, etc., e logo eles foram para onde? Para um parque local. Theme vem de tema, então um parque temático local. Então, o marido levou a mulher para passear. E aí, o que acontece nesse parque? He put her on every ride in the park. Olha lá, parque de novo. Ele colocou a esposa em todas os brinquedos que tinham nesse parque. Né? Aí vem o nome dos brinquedos, Death Slide, The Screaming Loop, etc. Preciso saber detalhadamente do nome de todos os brinquedos? Não. Então, quando você estiver com um texto na mão, eu parei aqui, nossa, eu não sei o que é death. Não fica preso apenas nessa palavra. Se ficar preso nessa palavra, você não vai conseguir essa fluidez no texto, que tanto eu digo, precisa de fluidez. Bom, tenho aqui o nome dos brinquedos, passo por ele. Everything there was. Olha bem, o que acontece? Essa informação aqui é importante. Ela participou de tudo que tinha nesse parque de diversões, tá? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho lá pra frente. While 5 hours later, she staggered out of the theme park, her head
reeling and her stomach upside down. Stomach, estômago, isso. Ela, olha só, out of the theme park. Ela já saiu do parque. Saiu do parque de que jeito? Com algum problema na cabeça e no estômago. A cabeça estava toda tonta e o estômago de ponta cabeça. Não estava legal. Aí logo depois, right to a McDonald's, foram para onde? Foram para o McDonald's. Olha aqui, gente. Big Mac. Husband. O marido pediu um Big Mac. Para ele? Não, para ela. Pediu junto com o quê? Extra fries. Batata frita extra. And chocolate shake. Chocolate shake, milkshake. Então pediu batata frita com um milkshake. Then it was off to a movie, the latest Star Wars. Gente, Star Wars epic. Epic no sentido de épico mesmo. Então foram para o cinema assistir Star Wars. E aí mais comida. Hot dogs, tudo bem? Popcorn, pipoca, Pepsi Cola, M&M's. What a fabulous adventure. Então saíram do parque, foram para o cinema, comeram e comeram. E aí, finalmente chegaram em onde? Chegaram em casa. Yes? With her husband and collapsed into bed. Essa palavra também é uma palavra cognata. Collapsed. Ela simplesmente desmaiou. Ela entrou em colapso na cama, quer dizer que ela desmontou na cama. He leaned over and lovingly asked. Olha aqui, tem todo o amor do marido pela esposa. E aí ele fez uma pergunta para ela. Well, dear, what was it like being 6 again? E aí, como é que foi ter 6 de novo? Perceberam que o marido entende esse 6 como sendo a idade. E aí pergunta, e aí, querida, como é que foi você ter 6 de novo? Presta atenção aqui. When I opened. Essa fala aqui, você já tem uma ideia de que as coisas estão erradas. Você lembra que lá no enunciado disse sobre a comunicação, desvios de comunicação entre casais e o idiot. Idiota é uma palavra transparente, cognata, seu idiota. Acabou de chamar o marido de idiota. Com certeza ela não estava muito feliz. I meant my dress size. Aí você chega nessas duas palavras que, se você sabe, legal, não sabe, dress size, tamanho de vestido. Moral da história. Então, qual era a moral da história? A ideia é, ela não estava falando da idade, ela estava falando do tamanho dela. Na verdade, ela queria ser mais magra. Então, a moral da história é, se uma mulher fala e um homem ouve, ele com certeza vai entender errado de alguma forma. Dá para entender, a gente consegue deduzir que a resposta correta seria essa daqui? Os homens nunca entendem? Eles não entendem mesmo, né? De acordo com o texto. Não é aconselhado tentar repetir na fase adulta? Não falou de idade, brincar e etc. A esposa em questão é do tipo de pessoa que come compulsivamente, ó, ele está tentando te levar ao erro. Falou que ela come bastante, mas não compulsivamente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O marido em questão tem por costume proporcionar? Tem por costume? Não, era aniversário. E voltar a ser criança era o desejo da referida esposa? É a primeira que a gente diz que está errado. Então, texto. Eu preciso que você tenha prática. Essa jogada tem que ser feita com calma. Nós vamos voltar, nós vamos resolver outros exercícios, mas esse aqui foi só uma primeira conversa. Resolvam, tenta resolver de novo, pega esse texto para resolver de novo, conversar e etc. Beleza? Esse foi só o começo, gente, ó. Muita coisa para estudar aí, beleza? Até a próxima.